noite a todos. Muito obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E nós vamos começar a nossa reunião. Sempre nós comentamos que todos nós fazemos parte desse trabalho do Chico Xavier. Vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que a gente sabe que está precisando de ajuda. Todos somos instrumentos de Deus. Então nós vamos começar a reunião. Muito obrigado pela presença. Bem, então vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E o tema de hoje é o desgosto da vida, suicídio. É mais ou menos culpado que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. No que o faz, instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Olha como que Deus é amor, como que esse livro é fantástico. Olha o esclarecimento para nós. Quando a pessoa ele começa a planejar o suicídio, ele atrai aquelas companhias que querem que ele realmente cometa esse delito. Começa a acompanhá-lo e vai dando ideia para ele. Então realmente acontece isso daí. É mais ou menos o que está aqui. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse tempo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento. Olha só, ninguém tem capacidade para medir a extensão quando a vida se extingue no corpo. Então olha só para nós, ninguém sabe se realmente chegou a hora. Quantas pessoas que a gente acreditava que não escapava de uma situação e voltaram e está vivendo. Concebe-se que nas circunstâncias normais o suicídio seja repreensível, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida não é abreviada senão de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. Nós comentamos aqui na última reunião que cada caso é um caso. Do outro lado, a pessoa vai expiar aquilo que ele cometeu. Então, se ele teve um problema obsessivo, que nós vamos comentar ainda hoje, já tem ali uma situação que ele vai ser amenizada um pouco o sofrimento dele. Mas cada caso é um caso, nós estamos vendo aqui. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consequência positiva de fazer o mal. Sim, aqui a gente vê muito essas pessoas que fazem rapel, que pula de asa delta. Ele tem tanta confiança que ele já acha que não vai acontecer nada, mas ele comete suicídio. Ele comete o suicídio. E olha só para você ver como que nós estamos vinculados às reencarnações. Uma amiga minha, que desencarnou faz muito tempo já, ela viveu na França, ela foi uma codensa francesa. Ela veio com 3 problemas de hérnia de disco. E ela acabou indo para a cama e não levantava mais. Porque ela cometeu suicídio porque ela gostava de um soldado do marido dela e foi descoberto e ela pulou de um despenhadeiro. E foi revelado isso para ela numa reunião que nós fizemos há muitos anos, que a gente participava do hospital. Então, há um vínculo. E aqui nós estamos vendo, não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Quer dizer, ele está fazendo mal para ele mesmo, entendeu? Mas ele vai sofrer. Realmente, do outro lado, ele vai ver que aquilo foi uma imprudência. E por que pular lá de cima? Se eu sei que, por exemplo, um lutador de boxe, ele vai me arrebentar, por que eu vou entrar no ringue junto com ele? Eu vou me acovardar, eu vou sair fora, porque não compensa.
As mulheres que em certos países queimam-se voluntariamente sobre o corpo do seu marido podem ser consideradas suicidas, suportando as consequências? Elas obedecem a um preconceito e, frequentemente, mais à força que por sua própria vontade. Elas creem cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria dentre eles e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Olha que dureza para as mulheres, mas a mulher está sempre sendo sacrificada mesmo, né? A Bíblia é machista. Nós vamos ver lá que a mulher, quando estava menstruada, ela era considerada imunda, tá? Isso aí está na Bíblia. Por quê? Quem escreveu a Bíblia foram os homens. Então tem muita coisa ali que realmente foi inspiração. Mas muitas coisas os legisladores usavam porque era necessário para um povo que não tinha muito entendimento. E aqui nós vamos ver, será que hoje ainda tem alguma mulher que é capaz de fazer isso daqui? É claro que não tem, né? Olha só, elas obedecem a um preconceito e frequentemente mais à força que por sua própria vontade. Pela vontade, né? Uma amiga minha, o marido dela estava muito ruim para morrer e eu fui lá no hospital, ele estava inclusive na UTI, mas olha que coisa interessante, ele recobrou ali a memória e ele falou para ela, eu queria tanto que você morresse comigo. Ela falou, meu amor não chega a tanto não, pode ir para o outro lado aí que eu vou orar por você. Olha só para vocês verem, né? Os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, matam-se na esperança de ir reencontrá-las, atinge seu objetivo, o resultado para eles é diferente do que esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e um insulto que lhe é feito, duvidando da sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Olha só, então é um engano. Aí nós vamos pegar um livro, vamos começar a falar de livro agora. Nós vamos pegar um livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Nós vamos ver a trajetória de Júlio e todos os envolvidos na história. O Júlio, ele tentou o suicídio e não conseguiu suicidar-se, mas ele acaba cometendo depois o suicídio. E aí nós vamos ver que uma madraça dele facilitou para que ele morresse afogado. E depois nós vamos ver lá na frente, no mesmo livro, o resgate e o acerto de contas dele. Então, tudo aquilo que a gente cometer ou que fizer com que o outro cometa, nós estamos envolvidos. Nós comentamos aqui que quando a pessoa vem com um problema físico gravíssimo, os familiares estão envolvidos na trama ali. Aí eu lembro muito das casas André Luiz. Na época, o Dirceu Luque, ele era o presidente das casas André Luiz. Muito conhecido, um homem muito legal para a gente conversar. Ele veio aqui em Americana e nós tivemos a oportunidade de conversar muito tempo. Aí ele contou para mim o seguinte, que lá nas casas André Luiz apareceu uma criança totalmente deformada. A criança parecia um monstro. Só que, a partir do momento que eles recolheram a criança, começou a aparecer um dinheiro vultuoso na conta das casas André Luiz. Então, significava que a família daquela criança, que era um menino, tinha muita grana. E quando o menino foi crescendo, precisaram improvisar um carrinho para ele. Quando ele conseguiu já ficar no carrinho, apareceu outra criança, já um pouco maior, que também tinha problema mental, mas conseguia andar, com dificuldade, mas andava. E aí começou a acompanhar esse menino, empurrava ele no carrinho para baixo e para cima, dava comida na boca dele, não aceitava ninguém maltratar ele, ficava junto. As casas André Luiz faz o trabalho da medicina e faz o trabalho espiritual quando a gente fazia de primeiro aqui do Hospital Psiquiátrico de Americana, no Ceará. Durante uma reunião à noite, à mesa, aquela criança, olha, é emocionante. Olha como que Deus dá oportunidade para a gente resgatar. Aquela criança que empurrava o outro comunicou à mesa, porque o espírito, mesmo estando reencarnado, ele pode se comunicar. Ele desliga parcialmente do corpo, vem e dá a palavra.
ele disse o seguinte, que ele não precisaria daquele corpo, mas como ele fez com que o outro se comprometesse através de um suicídio, ele induziu o outro a tirar a vida, ele pediu para que viesse naquele corpo deformado, porque se ele viesse num corpo são, perfeito, ele jamais ia ser internado nas casas André Luiz. Olha, cada coisa que a gente tem que entender espiritualidade para a gente poder analisar e não julgar para não ser julgado, como disse Jesus. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que os provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Aí, Dô, só um pouquinho. Nós citamos aqui Getúlio Vargas em Dois Mundos, um livro espírita. Vai contar a história do Getúlio Vargas do outro lado, onde ele estava limpando o vaso sanitário do outro lado. Quem não leu esse livro, leia. Getúlio Vargas em Dois Mundos. Então nós vamos ver a situação. Apesar de tudo isso, no livro, O Santo dos Nossos Dias, nós vamos ver uma informação dada por Chico Xavier, que Getúlio Vargas fez um sacrifício, porque ia acontecer uma tragédia no Brasil se ele não cometesse o suicídio. Então, olha só, quem quiser leia o livro, né? O Santo dos Nossos Dias, e Getúlio Vargas em Dois Mundos. Olha a situação, por isso nós precisamos valorizar a nossa vida, independente daquilo que a gente acha. Quando a gente está em estado depressivo, a gente acha que nada vale a pena, aí nós temos interferências espirituais, e muitas vezes a gente acaba por cometer o suicídio. Aí depois vem as consequências. Comentário de Kardec. As consequências do suicídio, destacando que, embora cada caso seja único, existem efeitos comuns a todas as mortes violentas. A interrupção abrupta da vida resulta em um laço mais forte entre o espírito e o corpo, levando a uma prolongada perturbação espiritual e a ilusão de que o espírito ainda está vivo. Alguns suicidas experimentam angústia e horror devido à decomposição do corpo, e essa sensação pode persistir por um tempo equivalente ao que viveriam. Os suicidas não escapam das consequências de suas ações e muitas vezes enfrentam novas provas para aprender a lidar com as suas dificuldades. A religião e a moral condenam o suicídio como uma violação à lei natural e o espiritismo argumenta que, além de ser uma falta moral, o suicídio é um ato fútil que não traz alívio, mas apenas decepção. E é isso aí, porque do outro lado ele vai ver que não acabou, a vida continua, ele deixou o corpo, ele quer reaver o corpo, mas não tem mais jeito. E tem um outro livro espírita, que me fugiu o nome aqui, que o espírito, ele está lá em cima do túmulo, observando o corpo dele. É um livro de Humberto de Campos. E, inclusive, quando ele vê Humberto de Campos chegar, ele fala, o senhor deve ser muito famoso, o senhor deve ter muita influência, porque tinha até banda de música no enterro do senhor, no meu não veio ninguém. Olha só a situação, ele está acompanhando o corpo dele. Humberto de Campos fala, mas aonde você está? Ele fala, eu estou vigiando meus ossos, que estão embaixo da terra. Olha que situação dramática, olha como que não é fácil não. Então nós precisamos valorizar realmente a nossa vida. Eu acho importante reforçar, já que você tocou no assunto, a causa principal que nós temos, nós recebemos um tanto de energia vital para viver determinado tempo aqui. A gente pode conseguir um pouco mais, em virtude daquilo que a gente trabalha. Mas, quando a gente abrevia isso, essa energia continua conosco. Também. E é isso que vai causar toda essa situação. Então a gente já vai espiar na hora, vamos até acabar esse tempo tal, para que a gente possa começar a planejar, então, uma recuperação mais para frente. Isso mesmo. Isso daqui é muito importante para nós, muito importante. Nós comentamos aqui na reunião anterior que a gente ia
passar a vida aqui de um grande vulto brasileiro, que foi exatamente Santos Dumont. Alberto Santos Dumont, nascido em 20 de julho de 1873, em Palmira, atualmente Santos Dumont, Minas Gerais, Império do Brasil. Morte, 23 de julho de 1932, 59 anos, Guarujá, São Paulo, Brasil. Nacionalidade brasileira. Progenitores, pai Henrique Dumont. Ocupação, aeronauta e inventor. Principais trabalhos, dirigível número 6, 14 bis e Demoiselle. Prêmios, Prêmio Telt e Prêmio Arquideacon. Isso. Olha só para vocês verem. Ele nasceu em 1873. Em 1876, um espírito também explorador aéreo do espaço, ele deu uma comunicação por intermédio de um médium brasileiro, dizendo que já estava reencarnado no Brasil aquele que ia ser o inventor do avião. Olha só, que interessante. Então, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Leopoldo Cirne, na época, depois de 12, 15 anos por aí, ele levou essa mensagem para o Santos Dumont. Santos Dumont veio. Santos Dumont acreditava na reencarnação. Mas nós vamos tocar mais um pouquinho para frente. Clóvis Tavares, Carlos Vitor e Hilda Mussa Tavares, em 1957. Olha só, Santos Dumont reencarnou como Carlos Vitor, através de Clóvis Tavares. Quem foi Clóvis Tavares? Clóvis Tavares, ele fundou uma instituição para cuidar de crianças abandonadas em campos, no Rio de Janeiro. Ele estava noivo. Olha só como que Deus, às vezes a turma fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Olha só, Clóvis Tavares, ele estava noivo da Nina Arueira. Nina Arueira era uma moça que ela era jornalista e escritora. E ela desencarnou com 19 anos. E ele ficou muito abalado. Aí ele entrou em contato com a doutrina espírita e entrou em contato com Chico Xavier. Então a própria Nina Arueira ajudava ele na instituição, inspirava ele na instituição. Aí ele estava muito aborrecido, ele foi conversar com o Chico Xavier. Chico Xavier falou que apareceu uma professora lá, que ia ser esposa dele, justamente a dona Hilda. Apareceu, os dois acabaram casando. E depois foram conversar com o Chico Xavier falou que eles iam receber Santos Dumont como filho. Só que Santos Dumont ia nascer tetraplégico, porque ele tinha se suicidado. E eles aceitaram receber o Santos Dumont. E quando o Santos Dumont nasceu, ele nasceu perfeito, um menino lindo, como nós estamos vendo aqui. Aí eles levaram ele para o Chico e falaram: Chico, será que houve um engano por parte dos espíritos superiores? Porque o menino é perfeito. Com 6 meses de idade, o menino caiu de uma altura pequenininha e quebrou o pescoço. Olha só. E eles voltaram no Chico inconformado. Como pode ser uma situação dessa? A altura era muito pequena. Olha o que o Chico respondeu para eles. A altura é pequena para nós, na matéria, mas no subconsciente dele é muito alto. Por isso que ele teve esse acidente e realmente ele ficou paraplégico. E aí ele viveu 17 anos. Porque quando ele tirou a vida, ele tinha mais 17 anos, que é o que o Eduardo falou agora. Ele tinha fluido vital para viver mais 17 anos. Como ele acabou cometendo suicídio, ele veio e ficou 17 anos, resgatando aquilo que ele tirou. Porque só Deus pode tirar a nossa vida física aqui. Porque a vida espiritual nós já comentamos. Ela não se extingue jamais. Nós somos imortais. Por isso, dos conflitos íntimos que nós temos, os altos e baixos, às vezes a gente acha que nada serve para nós, está tudo errado. Aí, ao mesmo tempo, a gente começa a pensar: poxa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então, olha só, são estados de espírito, porque é o espírito, né, que sobrepõe a matéria. Então, as imperfeições do espírito vai refletir no corpo físico. Isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa,
quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além, mas volta à Terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. Se ela suicidou-se mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade, nos primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. O complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Aí vamos ver o Clóvis Tavares. Clóvis Tavares também foi escritor. Vou citar 3 livros dele aqui, que ele tem mais. Vou citar um livro que chama Amor e Sabedoria de Emmanuel. Um livro interessantíssimo. Um outro livro, A Mediunidade dos Santos. Nós vamos ver que a maior parte dos santos da Igreja Católica foram médios. Inclusive, quem trouxe a doutrina espírita para nós foram espíritos que participaram da Igreja Católica. Um outro livro bem interessante também, o espírita deve ler ele, 30 anos com Chico Xavier. Fantástico esse livro. Clóvis Tavares. Então fica para nós aí esse ensinamento, que a gente, quando vier alguma ideia dessas, a gente repelir ela com todas as nossas forças. Nós estamos aqui para viver até o fim. Às vezes contrariado, né? Vamos tocar o barco para frente, né? Tocar. E às vezes, olha só, eu estou falando isso aí brincando, o Clóvis Tavares, na introdução do livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, ele vai valorizar muito a esposa dele, que sem ela, ele disse que ele não seria ninguém. E depois também, 30 anos com Chico Xavier, nós vamos ver a dedicatória dele para os filhos, inclusive um dos filhos deles era médico. Depois de algum tempo, contou para o Carlos que ele era o Santos Dumont. Olha a reencarnação aí. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos fazer o nosso pedido mental. Vamos agradecer pela vida, pela nossa lucidez e por estarmos aqui em nome de Jesus. O assunto da próxima semana, nada, vida futura. Então, olha, esse assunto ele é interessantíssimo. Então, a explicação da doutrina espírita por intermédio do Chico Xavier. Então vamos pedir a todos os nossos mentores, nossos anjos da guarda, aqueles que nos assistem, que a gente possa ter força, ter fé, crer em nós e superar todas as interferências que venham chegar até nós, principalmente por espíritos que estão ligados a nós e que têm alguma diferença conosco. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos, nós encerramos a reunião. Muito obrigado, gente. A gente possa ter um bom final de semana com muita saúde, com muita paz.
Que Deus nos abençoe.